Olá, Nação Guerreira, coletiva com a treinadora Jéssica de Lima nesse pré-jogo diante da equipe do Palmeiras pela semifinal do Paulistão Feminino, e os jornalistas enviaram as perguntas, começando com o Diego Coche dos campeões da bola. Jéssica, o que esperar da partida contra o Palmeiras? Bom, boa tarde. Bom, Diego, eu acho que a equipe do Palmeiras, líder da competição, né? Sabe a grande campanha que elas fizeram no Paulista. Eu espero um jogo muito equilibrado, um jogo muito difícil. Tem uma ótima treinadora do lado de lá, que é a Camila, muito estrategista também. Vai estudar muito a nossa equipe, vai tentar nos minimizar aqui ou tirar as nossas ações. Portanto, eu acredito que o Palmeiras, os últimos confrontos já foram muito disputados desde quando eu estou aqui. Todos os jogos foram por placares mínimos ou empates, então está se tornando já um rival. Então acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas dentro da nossa casa a gente entende que a gente sempre joga bem, a gente sempre faz o nosso papel aqui e tentar pontuar na primeira partida. O fator casa pode ser decisivo nessa semifinal, e como você avalia o jogo da volta no Allianz Parque? Olha, eu acho que contribui sim. Eu acho que quando a gente está próximo da nossa torcida, o campo da arena mesmo, até o próprio gramado da arena, ele favorece um bom jogo, um jogo das equipes que gostam de jogar com a bola no pé. A torcida próxima, eu acho que com certeza isso contribui. Às vezes ele é um fator preponderante, às vezes sim, às vezes não. Isso vai depender muito das circunstâncias e de como as jogadoras vão estar em estado de jogo para isso. Mas eu acredito que sempre foi jogar dentro da arena um ponto positivo para a gente. E lá na arena do Palmeiras, lá no Allianz, é um campo sintético. Eu acho que contribui também, porque contribui para o adversário, no caso, que também vai estar ao lado da sua torcida, um estádio com a mágica que tem da arena, a gente entende também, mas a Ferroviária ela consegue também duelar e competir em outros contextos, como foi na Arena Corinthians esse ano, como foi em outros campos também. Agora a pergunta do Cairo Oliveira, do Globo Esporte. Jéssica, como vocês avaliaram a participação na Libertadores? A gente avaliou eu particularmente avaliei como um rendimento muito abaixo do que a gente tinha feito durante todo o ano, né? Principalmente a nossa primeira partida em jogos de um grupo de 4, a primeira partida ela é muito importante. Eu acho que foi uma partida que destoou do que a gente fez durante o ano inteiro, né? Mesmo assim, ainda eu acho que a gente teve mais chances de ganhar. Talvez, sob o ponto de vista de rendimento, não estava tão dentro do que a gente espera, mas em tempo de volume, de algumas circunstâncias, poderíamos até ter saído com a vitória. Os lances mais claros de ganhar foram nossos. Eu acho que, sob o ponto de vista do resultado em si, de fazer essa bola entrar dentro do gol, acho que foi muito, muito, muito abaixo mesmo do que a gente esperava e do que foi feito durante o ano, né? Então, foi uma competição em que talvez a Ferroviária não entendeu naquele momento o tamanho que ela tem e o quanto ela tem que se empoderar para jogar. Mas eu entendo que também Libertadores já foi, a gente tem que trazer o que foi de positivo e o que não foi de positivo para conseguir fazer com que nesse jogo do Palmeiras a gente consiga trazer de novo um bom futebol no sentido de trazer os resultados e as vitórias. Segunda pergunta do Cairo, nessas últimas semanas, o que mais procuraram trabalhar e evoluir pensando na semifinal do Paulista? Olha, eu acho que nosso time está num lugar hoje muito mais de refino e de lapidar algumas coisas, conseguir fazer de fato tudo o que a gente tem de volume ofensivo, concretizar ele em gols. A gente está trabalhando muito para isso. E a gente entende que no momento do ano, acho que é muito mais sobre detalhes do que talvez ter um volume grande de coisas a fazer, né? Então, nesse sentido, a gente entende que a gente caminhou para esse lugar.
Agora a pergunta da Mari Silvestre, do programa Elas com a Bola, da Record News. O Palmeiras tem uma campanha sólida e no ano passado a Ferroviária foi eliminada em um jogo emocionante que terminou com um empate nos acréscimos. Que lições sua equipe tirou dessa experiência e quais medidas estão sendo adotadas para garantir um resultado diferente nesta semifinal? Bom, acho que em relação ao ano passado o time do Palmeiras mudou muito, como nós também, mudou 50% da equipe do ano passado para esse. São contextos diferentes, a gente acabou de jogar uma final de Brasileiro, já na semana foi jogar esse jogo contra o Palmeiras, né? A gente acabou empatando o jogo e quase conseguimos uma virada no final da partida. Então, acho que são contextos diferentes agora. Agora a gente tem o Palmeiras com um tempo muito maior treinando, né? Por conta que não participou da Libertadores esse ano. E a gente ficou em competição, depois voltou aos treinamentos. Eu acredito que agora seja um contexto totalmente diferente do outro, né? Totalmente diferente do outro. Eu acho que o Palmeiras ele foi líder na competição, mas a diferença de pontuação do primeiro para o quarto também não foi uma diferença muito grande. Eu acho que os 4 que classificaram está muito equilibrado. Qualquer um dos 4, na minha opinião, pode fazer a final do Paulista. Então eu entendo que todos estamos nesse lugar. Agora a pergunta do Davi Surian, do Arquibancada 98, Portal Morada. Jéssica, qual o peso que tem o Campeonato Paulista, agora tendo em vista que nessa temporada a meta no Brasileiro e na Libertadores com investimentos seriam eventuais finais? Você coloca o peso da temporada 2024 nessas duas partidas? Não, eu nem sei quem propôs essa meta. Se essa meta veio, não sei de onde que ela surgiu. Existe uma meta, falando da Jéssica pessoal e profissional, de ser campeã em tudo que eu fizer, como é da Ferroviária também. Agora, não tem nada colocado. Acho que todo time que joga, que se propõe a competir, ele tem que pensar em ser campeão. E como foi o restante da pergunta sobre a questão da... Você coloca o peso na temporada nessas duas partidas? Não, porque eu não coloco peso em nada, porque eu não sei que momento que eu posso perder, né? Então não tem peso maior uma competição e outra, e não vai ser colocando um peso nessa que a gente vai ganhar. Então eu perdi 3 competições, agora tenho que ganhar. Não, tenho que ganhar todas, porque eu sou assim, a profissional Jéssica é assim, e a Ferroviária busca esse lugar. Então eu não vejo nesse sentido não, porque o trabalho que a gente faz é para ganhar tudo e todos os jogos e chegar a ser campeão em tudo. Se vamos conseguir ou não, é uma infinidade de situações que a gente pode avaliar ou não avaliar. Agora, esse lugar de obrigatoriedade tem que ser... Primeiro, eu não acredito que vai ser assim que a gente vai ser campeão, não acredito nisso. Acredito que muito pelo contrário, tentar realinhar, ver o que as coisas aconteceram, o que não aconteceram, o que dá para ajustar, está de positivo, que está continuando, e talvez uma coisa ou outra que a gente visualizou que não aconteceu e que possa ser diferente para que a gente ganhe a competição, a gente vai fazer. Até porque se a gente for fazer um compilado mesmo nesses últimos 2, 3 anos, acho que poucas equipes fora o Corinthians ganharam alguma coisa no Brasil e fora do Brasil. Então a gente tem que entender que é uma situação que só o Corinthians dispor. A grande maioria das pessoas, a grande maioria dos clubes, principalmente aqui no Brasil, acabam tendo uma situação de que a hegemonia corintiana ainda impacta nas questões de chegar, tipo, tem que chegar na final, não, tem que ser campeão. Chegar na final também eu acho muito, também não acho, então eu já estou colocando um outro adversário como campeão. Não, você tem que ser campeão. Chegar na final é importante? Tudo é importante, mas eu não coloco peso em nada, porque qualquer coisa que pesa te limita a movimentar. Agora, perguntas do jornalista Felipe Abreu, do Entre Linhas. Qual foi a importância desse período sem jogos? A importância é que a gente consegue ter um tempo maior para avaliar coisas que com a celeridade do dia a dia e com as condições dos jogos 2 vezes por semana, 1 vez por semana, muitos detalhes passam despercebidos. Então, nesse sentido, a gente consegue ter uma clareza maior de tentar entender o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar. Nesse sentido,
estudar muito mais o adversário. A gente consegue estudar muito mais o adversário para que a gente possa ter estratégias que a gente consiga vencer o jogo. Depois da eliminação frustrante da Libertadores até a semifinal do Paulista, o que você priorizou? Em termos de treinamento? Eu acho que já respondi um pouco na pergunta anterior. Situações que a gente visualizou que não foram dentro daquilo que eu acreditava, que a gente tem um manejo e que a gente consegue manipular a fim de melhorar. Eu acho que isso a gente trabalhou bastante durante essas 2 semanas. E, claro, a estratégia de jogo voltada ao Palmeiras, que é um estilo de jogo totalmente diferente da Libertadores, né? O estilo de jogo da Libertadores, ele destoa bastante com o estilo de jogo do Palmeiras, né? Então, nesse sentido, a gente procurou visualizar para tentar combater. Agora, Jéssica, são 4 perguntas que a Andressa enviou para os canais Camisa 21 e Centauro, que vão transmitir aí os jogos Ferroviária e Palmeiras na semifinal do Paulistão Feminino. A primeira, na sua opinião, qual o segredo para a Ferroviária se manter competitiva por tantos anos dentro do cenário do futebol feminino brasileiro? Eu acho que as pessoas que aqui estão são muito abnegados, né? A fim de entender que precisa fazer um esforço muito grande para manter a Ferroviária onde ela está. Quando eu falo de todos, eu falo tanto de pessoas de staff, como de gestão, como das atletas. Os apoiadores, como os colaboradores, acreditam muito nessas pessoas, no trabalho que é feito aqui. E isso acaba impactando com certeza dentro do campo, né? Eu acho que a Ferroviária é uma das equipes também, uma das poucas que consegue e sabe trabalhar com futebol de mulheres, assim, em tudo. Isso eu falo na prática sistêmica mesmo, não só dentro do campo. E isso faz com que a Ferroviária continue tendo, no meu ponto de vista, uma estrutura boa, condições boas, consegue entender qual é a demanda das atletas e consegue ser visionária a ponto de entender. Aqui a gente vai trabalhar muito mais focado em determinada situação, que a gente visualiza que isso é importante para as meninas. Então, nesse sentido, eu acredito que faz que a Ferroviária consiga ficar sempre nos altos lugares do Brasil. Segunda pergunta, a Ferroviária é um time que tem revelado muitos talentos e possui fortes categorias de base. Como é o seu trabalho de observação dessas jogadoras para puxar elas para a equipe adulta? E é citado o exemplo da Nath Bendito para o jogo contra o Santos pelo Paulistão Feminino. Então, a gente, dentro já da pergunta anterior, como nós entendemos que a gente sabe muito trabalhar com as meninas, sabe muito entender até das categorias, e isso faz com que o olhar voltado à categoria de base seja um norteador do nosso trabalho também. Uma dessas, até um exemplo, é a Andréa Rosa. Ela era minha auxiliar ano passado, hoje ela é treinadora do Sub-20. Então, ela foi uma ex-jogadora, trabalhou com a base, ela estava no Sub-15, depois foi profissional e como auxiliar, e agora está como uma treinadora da base Sub-20, onde eu tenho um ótimo relacionamento com ela, onde a comissão tem um ótimo relacionamento com a comissão da Sub-20. E aí a gente consegue, nesse movimento de bate-bola, trocar figurinha, conversar sobre atleta. Eu acompanho também, essa semana acompanho, tem um amistoso do 17 contra o 20 aqui, eu vou lá e acompanho. Então a gente consegue estar entendendo o desenvolvimento de determinados atletas, concomitantemente olhando dentro do nosso perfil de atletas que são necessárias para a equipe adulta, aquelas que conseguem subir e ter uma capacidade de estar ficando na equipe adulta, como foi a Bendito, né? Mas a gente também teve a Fernanda, que participou, a Pamela, que agora está um pouco mais na Sub-20, a Ana Luísa, a Grazi. Então a gente tem muitas atletas que sobem conosco e a gente vai fazendo esse movimento de desenvolvimento, né? Que sobe, fica conosco, tem momentos que elas voltam para a categoria de base, para que elas estejam cada vez mais preparadas, que quando ficar conosco elas tiverem mais recursos para lidar com essa primeira divisão, vamos dizer assim. Terceira pergunta, falamos muito sobre a presença de mulheres treinadoras de alto rendimento dentro do universo do futebol feminino. Na sua opinião, o que falta para que mais mulheres possam ser treinadoras de times masculinos de alto desempenho? Assim, eu nem acho que tem muitas treinadoras no futebol feminino, na minha opinião. Acho que são muito poucas, na realidade. Acho que
No Paulista mesmo, pensando assim, por cima, eu lembro da Camila Orlando. A Camila Orlando, não lembro outra treinadora no Paulista, posso estar errado, da produção e poder me lembrar de mais alguma treinadora. Então, São Paulo não é, Santos não é, Corinthians não é. Minto. Pinda tem uma treinadora mulher, Marília também não, Realidade Jovem não, Taubaté não, então são três mulheres. É muito pouco para o estado de São Paulo. A nível nacional também, eu acho que tem três ou quatro mulheres. A Gozete, a Thaís Sampassos do Grêmio, eu, Camila Orlando, se eu não estiver esquecendo mais ninguém, também tem 4 na primeira divisão. Eu acho que é muito pouco ainda. Acho que a gente tem que pensar primeiro e dar mais oportunidades para as mulheres estarem participando das comissões e das partes técnicas. Isso, quando eu estava lá na CBF, eu falava muito sobre isso, embora não era meu alçado, eu estava lá em outra função, mas eu falava, não adianta colocar só as mulheres para ser médica, fisioterapeuta, elas não participarem das decisões técnicas do campo. Elas têm que estar dentro, tem que decidir o que tem que fazer taticamente. Tem que ter preparadora física, decidindo sobre o corpo da mulher, tem que ter a preparadora de goleira, tem que ter a analista de desempenho, auxiliar técnica, e não só voltado à parte técnica, né? E eu acho que para o masculino ainda acho que é outra história, outro lugar. Eu já tive experiências no masculino, né, como auxiliar e como preparação física das categorias de base e do profissional também lá no Rio Preto na época. É um lugar um pouquinho mais complexo. A maioria das mulheres, elas têm entrada no masculino também pela parte da área de saúde, ou é psicóloga, ou é nutricionista, ou é médica, ou é fisioterapeuta. Você não encontra mulheres trabalhando no futebol de Série A1. Eu lembro do ano passado ter uma treinadora num time tinha na Série A3, se eu não me engano, eu não lembro o nome da equipe aqui no interior de São Paulo, tinha uma treinadora, acho que ela subiu com o time um ano e depois do ano ela acabou tendo um descenso. Mas porque o presidente lá, ele era muito convicto das questões dele, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa primeiro dar as oportunidades para a gente poder ter um lugar de oportunidades. A Ferroviária faz muito isso, mas a gente também tem que ajudar a formar não só os atletas, mas também ajudar a formar as mulheres. Então, hoje eu estou participando do curso da Licença Pro. O curso da Licença Pro, ele fica quase R$30 mil. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, vamos falar sobre o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ganha muito mais, ganha muito dinheiro. E se ele for pagar o curso, ele paga o mesmo que eu. Então, imagina para alguém tentar fazer um curso da CBF. Eu sei que tem algumas iniciativas para ajudar a dar 50% mas a gente paga o mesmo tanto que o masculino paga. E a gente não recebe nem 1%. Eu não recebo 1% igual dos treinadores da A1, e eu sou uma treinadora de Libertadores. Eu tenho que ter a Pro. Se eu não ter a Pro, ano que vem talvez eu não participe da Libertadores, mas eu não tenho. Então, olha como também é difícil esse lugar para você também estar ali. Hoje, para eu fazer uma licença Pro, eu talvez tire uma questão com a minha filha, da minha vida, para eu ter, porque eu sou obrigada a ter uma licença Pro. Então, imagina para quem está começando, fazer uma licença C, uma licença B, e é obrigatório, você tem que ter a formação. Então, a gente tem, antes de achar que elas vão conseguir entrar lá numa situação de A1, como que ela estuda primeiro, onde que ela vai trabalhar, quem que vai dar o apoio. Então, aí que eu vejo muitos profissionais conseguem adentrar no mercado porque ele já consegue ter espaço, então ele já está na frente. Você pega hoje, eu vejo meninos de 23 anos, ele já tem licença C, licença B, já trabalhou em 3, 4 lugares e a menina ainda nem tem dinheiro para pagar uma licença. Então, assim, é muito maior a conversa sobre simplesmente falar assim, o que falta? Não, falta uma infinidade de coisas que a gente está tentando contribuir, e a Ferroviária entra com esse lugar também de tentar contribuir para quebrar esse sistema que
que por mais que a proibição contra as mulheres ela se finalizou lá atrás, mas as consequências, os resquícios dessa lei ainda reverberam e infelizmente ainda nos castigam. Quarta e última pergunta: como você analisa o seu adversário no Paulistão? Qual a principal virtude do Palmeiras nessa competição? Eu acho que o elenco do Palmeiras, assim, é um elenco muito qualificado, né? Ver aí a última convocação com 4 atletas convocadas. Tanto nesse último jogo aí, você vê a Natasha, o jogo Brasil-Colômbia, as 2 goleiras titulares, tanto a Tapia como a Natasha, estavam de titulares das suas seleções, são as 2 goleiras do Palmeiras. Você vê o nível do elenco do Palmeiras. É um elenco muito bom, tem uma treinadora que eu admiro, gosto muito, que é a Camila também. Então, tem um time que faz com que esteja em primeiro lugar. E também as qualidades dentro do campo, né? Uma equipe coletivamente muito forte, fez 2 grandes jogos de semifinal contra o Corinthians. Um acabou perdendo o primeiro jogo no final dos 10 minutos, depois empatou o segundo jogo fora de casa 2-2, 2 jogos muito disputados. Então, eu entendo que a coletividade do Palmeiras também tem feito a diferença, linkado com a individualidade, principalmente de uma jogadora como a Amanda Gutierrez, que a gente sabe é artilheira do ano. A gente entende que elas têm grandes valores que fazem a diferença. Desta forma, então, encerramos a coletiva, agradecemos a presença da Jéssica e também aos jornalistas que enviaram as perguntas. Até a próxima, nação!